Alô? Amados irmãos, boa noite em nome de Jesus. Estamos aqui com o Senhor. Mais uma vez, só estou acertando aqui para a gente, de novo, ter o ângulo certo para a gente estar compartilhando. Vamos ver. Irmãos queridos, nós vamos seguindo, né, irmãos amados? Vamos seguindo na graça do Senhor, todos os amados que estão aí em diversos lugares. Paulo fala aos Coríntios, na sua abertura da palavra, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão em todos os lugares, que também moram em Corinto, mas também que estão em todos os lugares. Esta é a eclesia do Senhor, o milagre de Deus, o povo santo do Senhor, que Ele vai alcançando, que Ele vai realizando um ato de salvação. Então nós estamos também dando graças, porque mais um pouquinho nós podemos juntos estar aqui compartilhando desta graça de uma comunhão santa que é possível no Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde, que a palavra a qual nos alcançou e que nós vamos ser expostos a ela agora, possa nos ler e então a palavra nos lendo possa nos mover a estarmos sendo moldados na estatura de Cristo, amados e queridos. Os irmãos em toda parte sejam guardados pelo Senhor. Aqui em Florianópolis nós tivemos um temporal muito grande aqui, muito vento, muita chuva, muito frio, e agora parou. Vamos ver, os irmãos estão chegando, alguns estão chegando também, estão ali na cozinha tomando um café quente que a irmã Nancy preparou, e nós estamos seguindo. Chegamos hoje também de viagem, nós estávamos numa coinonia do Senhor lá em São Bernardo do Campo, na casa do André, da Letícia e da Samira, onde a gente teve um momento de coinonia, de comunhão, de gratidão pela aproximação do nascimento da Samira. Então, o que chamamos de chá de bebê, aquela brincadeira, aquele momento precioso do povo de Deus também. Então, hoje voltamos, conseguimos chegar bem, o Senhor nos guardou na ida e na volta. Então, os irmãos que estão sendo fortalecidos em Cristo, sejam guardados, abençoados e preparados, todos nós nas mãos do Senhor, para nós estarmos nesse caminho, no caminho que é Cristo, e a sua palavra não seja estudada por nós, ela seja a palavra de Deus a nos moldar, né, amados irmãos? Então, o Senhor não está formando gente acadêmica, Ele está formando filhos. E é importante o estudo da palavra, sim, mas a palavra precisa ser o autor lendo nossas vidas, né? Então vamos nós aguardando os irmãos e ficando em pensamentos nesse sentido. Estamos sendo lidos pela palavra, movidos pela palavra, né?
Oi. Tudo bem? Tudo bem aí? E a chuva? A chuva, é? Então, você viu, né? Esses 2, 3 dias aí com essa... Tudo bem? Você ir no mercado antes que feche, né? Que cada vez que eu tô vindo Entra aí. no mercado fecha. Tá um frio aí. Você vai sair Ai, bom. certinho. Fechem aí, gente. Tá um frio danado. Eu acho que me ligou uns 3 vezes. Pois é. Nossa, ele que é isso. Porque eu nunca pelo pão e pra te tomar café da manhã de manhã. Peraí. Estou fazendo um negócio. Pois é. Pegar a folhinha. Tá com vontade. Então, queridos irmãos, Tá bem? Tô cansada. Pegar outra música. é verdade. E aí, o Manuel tá indo bem lá nos trabalhos? Tá, Liz, tá gostando? Já recebeu um pouquinho do salário Já dele? vai, né? Ajudando. Pouquinho, mas deu. Ele tá bem empolgado. É, sim. Tomara que ele fique assim sempre. É, vai crescendo, né? Só um ano, né? É um ano É um esse ano. projeto? É. Aí depois ele perguntou pra mim: Ô mãe, depois de lá, o que eu vou fazer? Tem que ver o que tu quer. Que isso? Ah, mas fez como é que foi? Ah, eu comprei lanche pra ti. Agora deixa pra terça-feira. Segunda e terça eu comprei lanchinho, comprei suquinho. É que daí lá no Senac de manhã, eles não dão lanche, né? Na promoção eles dão lanche. Ah, tá. É porque lá não tem lanchonete ainda. Não tem lanchonete. Tem. E aí, filho, tá bom? Pois é, uns filhos, né? A mãe ficou até agora pouco com a Bia agora. Ah, bebê aqui. Bem? Oi. Vamos indo. Acho que eu tô com cheiro de fumaça. Só dá com cheiro de churrasco. É, né? Com cheiro de fumaça. Sai. Pois é, queridos. Embarado, todo mundo em casa. É, Se eu também estivesse em casa ia ser difícil. Ai, tá. Eu saí porque a Bia me convidou, senão eu nem saía. É difícil aí hoje. Eu levantei assim, o que eu vou fazer hoje? O telefone toca. Ah, vamos almoçar? Mas é bom, né? a gente tem procurado nos colocar, né? Assim, numa posição e de um jeito dentro do nosso coração que a palavra do Senhor ela possa de fato alcançar a nós, né? Nos fazer não leitores da palavra, mas os atores movidos por essa palavra, né? Em que o Espírito de Deus nos faça cada vez mais conscientes desse significado dessa palavra em nós, para que nos movendo durante a nossa história de vida, né, ela realize em nós aquilo que ela significa, realize mesmo, né? Realize o Senhor em nós. Olá, irmã Sinese. Então, porque como nós temos comentado na
semana passada e outros dias também, a palavra, o objetivo da palavra é gerar a vida, né? Gerar algo. E não somente uma academia de pessoas que possam dizer, olha, conheço isso, conheço aquilo, né? Então a gente está caminhando juntos. Nós começamos a perceber pelo relato de Deus, né? Deus, ele causa um impacto, né? Olá, irmãos, não dando, não dá. A palavra de Deus, ela é impactante, né? É algo que realiza naquilo que não existia. Não há nada, não há. E então há Deus. No princípio era o verbo. Então há Deus, né? Então Deus Ele existe, né? Então dele sai a palavra que cria naquilo que não existe, a parte da palavra. Então ela gera vida, gera todas as coisas. Ele criou o universo, né? Olá, irmãos. Pedro. Olá, Esther. Oi, irmã Margarida. Irmã Patrícia. E então, amados, né, esse cuidado de Deus em criar todas as coisas. Oi, irmão Jair. Olha, parece que tem uma goteira aí, gente. Nós descobrimos hoje. Tem uma goteira. Mas vocês dão uma olhada aí que depois a gente vai tentar ajeitar essa goteira amanhã. Então, amados irmãos, o Senhor, Ele, com a sua palavra, Ele procura trazer a vida que Ele tem, daquilo que Ele tem para nós, né? Nós estamos aqui sendo testemunhas, nós estamos testemunhando em nós mesmos esse impacto, né, que a palavra de Deus vem mostrar para nós, um mundo que sofreu de uma tal maneira um dano. Ou a gente entende isso, ou a gente fica vendido, né? A gente fica vendido, a gente fica simplesmente num estado de não discernimento, de ser levado, né, assim, na correnteza das ideias. Isso, o texto de Efésios, que nós usamos demais, nós estamos assim nos fixando bastante em Efésios. E os irmãos já perceberam que nós já falamos aqui, né, que os textos antigos da carta aos Efésios não contêm a expressão aos Efésios, né? Não contém. Isso não existe, né? Então o início da carta aos Efésios vai mostrar para nós que não era uma carta aos Efésios, né? É uma carta aos santos, a todos os santos de Deus. O comecinho da carta é extremamente importante para nós, porque ali revela um objetivo de Deus. Objetivo de Deus. O próprio Espírito Santo, ele quer que a gente perceba que há um interesse, há uma busca de Deus de fazer uma revelação aos santos, né? Então, Efésios. A gente vai usar essa terminologia, né? A gente podia dizer a carta aos santos, né? Seria o melhor título dessa carta. Uma carta aos santos. É isso que fala aqui o texto de Efésios 1, né? Versículo 1. Isso é muito precioso para todos nós, né? Deixa eu ver. É alguém? Quem será? Oi, irmão Paulo. Amém, irmão Paulo. Deus abençoe. Ele falou mesmo que ia estar lá em São Paulo junto com a gente na comunhão, né? Então, que Deus abençoe aí, né? E nós estamos também muito felizes assim nessa comunhão, né?
E, irmãos, Deus, com muito cuidado, Ele quer nos mostrar, né, nessa palavra que a gente chama de carta aos Efésios, né, nessa palavra aqui, de que há uma situação no mundo. Primeiro ele tenta colocar a mensagem para os santos, quer dizer, para nós. A gente sabe isso, nós não somos tão novos na fé a ponto de imaginar outra coisa a não ser que santo significa os crentes, né? Os crentes. Todo mundo aqui sabe isso, né? Ninguém tem uma confusão que ao longo dos séculos foi formada achando que santo é aquilo que foi fabricado pela Igreja Católica, por exemplo, né? Isso não é santo, isso é um Deus criado com nomenclatura errada, né? Mas aos santos é o endereçamento do coração de Deus, né? Ele quer que nós saibamos que há uma situação no mundo acontecendo, né? Que há um ato de Deus sendo feito, de que o mundo está num estado tão desesperado, o mundo está num estado tão tenebroso, tão mau, né? Que ele tá vivendo uma estrutura opcional. Uma estrutura opcional. As pessoas geraram uma estrutura, porque não tem jeito, irmãos. Todo mundo, ao olhar esse mundo aqui, ele vai perceber que não tem jeito de viver sem uma estrutura, né? Uma visão de vida, não é? A pessoa tem que ter uma filosofia, um modo qualquer. Quem achar, que nós estávamos comentando ontem lá no chá de bebê da Samira, né? Que se alguém imaginar em qualquer empresa ou em qualquer lugar que você for trabalhar com o seu trabalho, você chega lá e fala assim: o que você veio fazer aqui? O que você quer aqui? Por exemplo, o Emanuel foi começar a trabalhar. Ele pergunta assim: Emanuel, o que você quer aqui? Eu falo assim: eu não quero nada. Você acha que você vai entrar lá? O que você acha, Emanuel? Vai entrar ou não? Eles vão te contratar para nada? Você acha que sim ou não? Eles vão falar assim: vamos pagar o Emanuel para não fazer nada. Quem faz isso? Ninguém faz isso, gente, né? Ninguém. Não existe isso, né? Você está pensando, por exemplo, numa construção de uma casa, numa obra, né? Você chega imagina, assim, talvez uma coisa mais básica que vem na nossa cabeça é engenheiro, arquiteto. Aí você chega no engenheiro, no arquiteto e fala assim: eu queria te contratar. Aí ele: e o que você quer que eu faça? Sabe o que eu posso fazer? Nada. Né? Nada. Quer dizer, como que minha casa vai ser feita então? É ao acaso. Já pensou? Ao acaso. Já pensou um arquiteto de renome, o Niemeyer? Ele chega assim e fala assim: é ao acaso que vai vir as minhas obras, assim, ó, elas vão surgir ao acaso. Não aconteceria nada, gente. Mas isso é básico, é claro. Não é possível. Ninguém que em sã consciência, por mais louco que seja, ele não vai entender que as coisas são ao acaso. Ninguém vai propor uma coisa dessa, né? Não é possível. Então, qualquer ser humano imagina que tem uma estrutura. Existe uma estrutura. Por mais maluca que seja, ele tem que dizer que tem uma estrutura. Aí eles disseram assim: olha, gente, esse mundo aí, né? Ele apareceu. A história do geração espontânea, aquela coisa do Darwin, era muito maluco. Então imaginaram o Big Bang, aquela coisa assim. Mas eles têm que tentar inventar uma estrutura para tudo. Um modo de vida, a mesma coisa. Como é que você vai viver? O que você pensa da tua vida? Nada. Nada. Nada é um absurdo, né? Então a pessoa tem que ter uma formação estrutural para ele. O que eu vou fazer amanhã cedo? Eu vou acordar e vou trabalhar. É uma visão, não é? Não uma estrutura montada? É. Então, todo mundo tem uma estrutura, não adianta. Agora, nós precisamos ter uma visão ainda mais profunda. Se nós queremos algo de fato correto sendo montado, nós precisamos buscar na pessoa certa que faça isso acontecer direito. Não é verdade, gente? Se eu quero estudar alguma coisa, eu preciso saber se aquela pessoa tem condições, tem capacidade. Se
se eu quero construir uma casa, enfim, qualquer coisa. Eu preciso saber se aquela pessoa é competente para aquilo. Então, eu aceito aquilo. Então, a palavra de Deus aqui em Efésios é Deus fazendo uma intervenção. Deus está fazendo uma intervenção em todas as opções malucas que o ser humano montou para a sua vida, em tudo. Entende? O ser humano montou uma estrutura para tudo, para viver a sua moral, para viver a sua ética, para viver a construção dos seus dias, o modo como ele vai pensar. O ser humano fez isso, né? A parte de Deus. Então Efésios está revelando para nós de que há uma estrutura montada à parte de Deus. Por exemplo, Efésios, Deus está chamando os santos dele, o seu povo, né? E aqui no capítulo 2, né? Capítulo 2 de texto de Efésios, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, não é só o mundo, vocês inclusive estavam nisso. Não é isso que ele fala? Efésios 2:1. Olha só. Então, há uma divisão. Tem gente que divide o mundo em brancos e pretos, em gays e não gays. Quem já saiu do armário e quem não saiu do armário ainda, né? Então, tem gente que é assim, ele vai dividir o mundo desse jeito. Quem é índio, quem não é índio. Quem é não sei onde, é o quê. Agora, Deus divide o mundo em dois tipos de gente. Entende? Deus está dizendo que o mundo está dividido em dois tipos de gente. Aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos. Ele está dizendo assim, existe um tipo de gente que está morto. Inclusive vocês também estavam lá nessa turma. Não é? Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos. Isto é, mortos em relação a Deus. Né? Aquela estrutura de vida de Deus. Efésios, irmãos, o texto de Efésios é a revelação da estrutura de Deus. Da estrutura de Deus para quê? Para mostrar que Deus está fazendo uma intervenção para salvar a gente. Deus está fazendo uma intervenção para salvar a gente. Pessoas. Pai, mãe, irmão, filhos, colegas. Ele está fazendo uma intervenção para, além de salvar, produzir gente digna, que saiba conviver um com o outro. Porque a estrutura sem Deus nesse mundo, ela está dominada por um poder. A estrutura sem Deus está dominada. Isso está escrito em Efésios. O propósito de Efésios é mostrar que a estrutura montada sem Deus, ela tem um líder. Lembra de Efésios 6? Efésios 6? Olha só. Efésios capítulo 6 diz que existem elementos que estão vivendo num mundo, né, num lugar sobre esse mundo, não aqui nesse mundo material, não é material, mas são pessoas vivendo num mundo supramaterial, quer dizer, aquele mundo além da matéria. Isso está revelado, é claro, pela palavra de Deus, para os santos. Quem não for santo de Deus não vai entender nada, gente. Não vai entender nada, ele não vai nem imaginar o que é isso, porque ele já está naquele outro lado, que simplesmente vê a vida dominada por esse poder que está aqui. Que poderes são esses? Poder de quem? Efésios 6:12. Potestades. Então, Efésios ele tem um propósito de revelar a nós de que toda a infraestrutura montada à parte de Deus está dominada pelos poderes, pelas potestades que não são materiais, que estão além desse universo material. Né? Entende? Como nós estávamos, isso aqui é extremamente importante perceber, porque Deus está tentando passar a nós esse tipo de informação extremamente importante, que Deus está fazendo uma intervenção, Ele está fazendo uma invasão para destronar
né, para alcançar gente, tirar gente desse tipo de poder. Né? Então lá no capítulo 2 que a gente estava, agora há pouco, Efésios 2, né, Deus está tentando avisar aos santos de que nós estávamos antes lá, sendo dominados na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver a vida, né, na nossa forma de imaginar uma estrutura educacional, a explicação para o mundo. Né? Como nós vamos explicar o mundo do jeito que ele está? Como que vai ser explicado, né, a política? Como que vai ser explicado o Brasil? Como vai ser explicado qualquer parte desse mundo? As pessoas têm uma explicação. Tem a ONU aí para pregar para a turma. Além da ONU tem mais um montão de ONGs, um montão de órgãos montados para poder explicar o mundo, tentar dar uma explicação. Né? Mas Deus tem uma explicação. Ele está dizendo, a parte de Deus, a gente está andando segundo o curso desse mundo. Está vendo aqui no versículo 2? Né? Então, irmãos, nós precisamos perceber essa vontade de Deus e avisar a gente sobre essa situação. Né? Deus está querendo mostrar para nós aqui como é que Ele intervém de uma tal maneira que aquilo que o diabo fez, né? O diabo fez isso. O diabo é esse elemento que age com um certo poder, né? Para causar, produzir uma série de estruturas paralelas. Então, quando Deus intervém, Ele age nas pessoas. Ele está desbancando, Ele está destronando esse poder que faz isso nas pessoas. E o que o diabo faz é corromper, destruir, desunir gente. Desunir a relação entre as pessoas. O diabo desune a relação entre as pessoas. Ele desune gente com gente. Pai com mãe, filho com pai. Entende? Pai com filho. Ele faz isso. E nós estamos vendo isso acontecer o tempo todo. Né? O tempo todo. Agora, quando Deus intervém, Ele está mostrando aqui em Efésios que Ele vai agir de uma tal maneira que Ele vai recompor tudo isso. Ele vai reconciliar as pessoas. Mas não é só pessoa com pessoa. Não é só o pai com o filho. Ele vai fazer isso. Ele vai reconciliar um pai com o seu filho. Deus, quando age na terra, no coração das pessoas, na intervenção de Deus, Ele vai reconciliar o pai com o filho com o pai, o esposo com a esposa com o esposo. Ele vai fazer isso, Ele tem poder para isso. Deus vai fazer isso. Ele faz isso. Mas reconcilia também o ser humano com Deus. Porque o ser humano, ele só age dessa forma porque ele tirou Deus de toda a autoridade que ele tem. E ele mesmo se tornou a autoridade na sua própria maneira de pensar. Né? Então Deus, quando faz a intervenção aqui na terra e alcança o coração humano, Ele novamente coloca esse ser humano reconciliado com Ele, com o próprio Deus. Isso é o grande propósito desse texto de Deus. E mostrar isso que Deus está fazendo. Quando Ele fala isso, quando Deus fala isso, ao mesmo tempo que Ele fala isso, essa fala é uma ação. Ele já está fazendo isso. E fez isso com a gente. Ele fez isso conosco. De modo que nós somos o resultado, a substância viva da promessa. Nós somos a substância da promessa. Quando Deus tem que mostrar alguém, como Ele fez com Jó. Né? O diabo perguntou, tu tem algum amigo na terra? Tenho. Meu amigo chama-se Jó. Né? Aí o diabo duvidou e fez o que fez, falou e que tal. A gente comentou aqui outro dia, né, que o diabo tentou lá o Senhor dizendo, olha, se tu tirares tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra ti. Mas Deus diz, eu sei quem é Jó, eu sei que tipo de relacionamento existe entre nós. Né? Isso não é a visão que Jó tem de vida
não está movida por coisas, não está movida por relacionamento fútil, né? Vulgar. Então, o relacionamento é autêntico, verdadeiro. E eu sei que se ele pode suportar um peso imenso sobre ele. E se tu colocares um peso imenso sobre ele, não vai quebrar. E aí o diabo falou, então eu vou colocar um peso, eu quero ver, ele vai quebrar. E Deus disse, ele não vai quebrar. E aí o Jó ficou lá, suportando aquele peso imenso. E aquele peso tanto era mostrava, estava revelando, né, a força daquela intervenção que Deus fez nele, quanto glorificava o próprio autor daquilo que foi feito. Ele faz isso. Deus faz um caráter desse jeito, gente. Deus faz. E Ele quer fazer um ser humano que tem uma estatura, uma estrutura e uma estatura, que segue o padrão de Cristo. E Deus vai fazer isso. Por que Deus faz isso? Porque tudo que Deus faz é bom, é ou não é? Tudo que Deus faz é bom. Ele faz só o que é bom. Né, irmãos? E tudo aquilo que é ruim, e que é errado, que está nesse mundo aí, que é essa desgraça toda que está aí, essa devastação que está aí, que a gente está vendo o tempo todo, tudo isso que está aí, as pessoas podem confundir pensando que é uma dualidade, é um tipo de coisas assim, como se fosse um bem e um mal, e não é. E não é. Porque, aqui, irmãos, tudo isso que é ruim, que é desgraça, que é degradante, que acaba com as pessoas, que leva para o lixo gerações e gerações, isso tudo é terreno. É terreno. Tudo isso é temporal. Tudo isso é limitado dentro do tempo. A vitória final e ampla e eterna é do Senhor, porque o Senhor é eterno. E todas essas coisas são passageiras, e elas vão passar. E do Senhor é a vitória. Entende? Então não tem um bem e um mal lutando entre si. Tem o bem de Deus. É claro que há um conflito o tempo todo na nossa vida. Mas se nós estivermos nos permitindo ser cuidados por Deus, nós vamos estar sendo moldados segundo o modelo que está no céu, irmãos. E não é segundo o modelo que está na terra. Entende? O nosso modelo foi feito do céu. Aquilo que é de Deus é segundo o modelo do céu. E isso é extremamente grandioso e importante para o seu povo. Então tudo que nós queremos e que devemos querer no nosso coração é que Deus coloque em nós, implante em nós o modelo segundo está no céu. Entende? Não aquilo que está na terra. E isso é possível. Então esse texto Deus está tentando mostrar, não só dar leitura aos nossos olhos, mas é colocar isso dentro da nossa vida como realidade. Se isso não for feito, o que vai acontecer é uma multidão de religiões cristãs hoje em dia, irmãos. Né? E não de gente de caráter de Cristo. Essa quantidade de religião cristã que tem hoje em dia é uma vergonha. Não para Cristo, para essas religiões mesmo. Porque cada dia as pessoas não têm o caráter sendo formado. Isso não é possível ser formado assim. Não é possível. Né? Entende a profundidade da palavra? Né? Então, o texto da palavra aqui de Efésios é para dar ciência a nós de que há uma estrutura da parte do Senhor. Há uma estrutura. Né? E que Ele quer que a gente tenha essa participação, sejamos feitos assim. Né? Hebreus, capítulo 8, Hebreus, né? Hebreus 8. Vamos pensar, vamos nos deixar, né? A palavra de Deus precisa alcançar a gente como aqueles que estão dizendo assim: Senhor, agora a tua palavra vai me tocar e vai me moldar mais um pouco, né? Eu não estou só aprendendo da palavra, eu quero estar vivendo isso aí, né? Então, em Hebreus, no capítulo 8, ele está tentando mostrar para nós aqui também uma coisa importante sobre isso, que o modelo que Deus tem para nós, o que Deus tem para montar, formar a nossa vida, né, é um modelo não da terra.
Né? Olha só no versículo 5. Ele está comparando aqui, é muito importante ter essa profundidade nesse texto de Hebreus 8, porque ele está comparando aqui aquilo que está sendo mostrado para eles na terra, que eles estavam construindo ali, mas de onde que vinha o modelo? De onde vem o modelo? Né? De onde que é o modelo daquilo que está sendo montado na terra? E tem que ser exatamente igual ao que está no céu. Então, no versículo 5 diz assim: os quais ministram em figura e sombra de onde? Eles estavam ministrando, os sacerdotes, as figuras e sombras daquilo que é do céu, né? Das coisas celestes, né? Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Quando Moisés estava para construir o tabernáculo, foi dito a ele assim: veja que você faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Está vendo? É algo que tem que ser feito de acordo com aquilo que veio do céu. Não é para fazer algo da terra. Nenhum modelo da terra serve. Quando a gente fala sobre a eclesia, por exemplo, irmãos, a eclesia é um modelo do céu. Ela não pode ser feita nesse modelo da terra, que está sendo feito hoje aí, que está totalmente equivocado e errado. É uma escolha humana, é um modelo humano. A eclesia é o povo do Senhor, que foi alcançado pelo Senhor. São os santos do Senhor que vivem em toda parte, e que são sal e luz, e que são família de Deus, né, que está escrito em Efésios, no capítulo 2, 19. Efésios 2, 19. Se nós não nos deixarmos guiar pela palavra, nós não vamos poder ajudar nem nós mesmos e nem outros que estão equivocados. E nós vamos simplesmente dizer amém para qualquer um, né? O curso do mundo vai parecer com aquilo que é de Deus, vai tentar a semelhança, né? Essa é uma das estratégias do diabo nos últimos dias, não é isso? Ele não vai se parecer com Cristo, não é uma besta? É uma besta? Quando Deus olha para o ato do diabo, é uma coisa bestial, mas a coisa bestial aos olhos do homem é bonito, aos olhos do ser humano é aprazível, é gostoso, é bom, é legal. Ele vai querer, ele vai achar argumentos e justificará aquilo, né? Mas Efésios 2,19 diz que agora, quando nós somos de Deus, quando Deus nos fez dele, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, mas nós somos cidadãos com, isto é, nós participamos junto com os santos de Deus. Todos que são de Deus são santos, né? Então isso significa o quê? Ser o quê? Família. Família de Deus. Família. Então o modelo de família está em Deus. O modelo de família está em Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele usou nomes familiares, né? E ao formar uma família, ele pegou um homem, ele pegou uma mulher, e esse homem e essa mulher, ele abençoou, né? Ele formou aquele núcleo ali, aquela família, abençoou, e dali vem os filhos. Essa família, em Efésios mesmo, ela é o modelo que vem do céu. Porque lá em Efésios diz que há uma comparação só possível para Cristo e o seu povo, que é o marido e a mulher. Não é assim? Lembra de Efésios? Ele fala isso? Então, a família é um modelo celestial. Eu nunca vi os cristãos, pelo menos eu já vi assim, alguns cristãos modernos afirmarem que família pode ser, por exemplo, 2 gays
ou pode ser homem com homem, mulher com mulher. Agora tem esse negócio do sem gênero, né, que está sendo ventilado por aí, que você tem você gera um ser e você não fala nem que é aquilo, você só vê um ser ali. Aí ele vai crescendo e com o tempo ele vai escolher se ele vai ser homem ou mulher, ou os dois, se ele quiser. Esse é o debate atual. Essas coisas estão sendo chamadas de família. Estão usando a nomenclatura de família. Nos Estados Unidos, recentemente, se casaram 3 mulheres. Né? E foram constituídas famílias perante a lei. Família. Isso não é uma família nunca. Né, irmãos? Mas estão dando o nome àquilo ali. Então, esse modelo aí, os cristãos, na sua maioria, não aceitam isso. Não aceitam. Isso não é assim. Né? Porque ainda há nos cristãos a ideia de que família é um homem, uma mulher. A coisa mais bizarra é quando a gente, vamos dizer assim, talvez massificado por uma pregação na mídia, através de novelas, através de músicas, as crianças recebendo músicas erotizadas e tudo o tempo todo. As pessoas dizem, olha, eu não tenho nada contra. Como assim não tem nada contra? É totalmente absurdo, isso é totalmente contrário um negócio desse. Essa coisa não é isso. Isso não existe. Esse tipo de parâmetro só tem uma origem, é o diabo. Se o parâmetro de Deus é o seguinte, é um homem com uma mulher. Forma-se famílias ali. Mas isso não é uma imposição religiosa, isso é estrutural, é cálculo estrutural de vida. Cálculo estrutural significa, se você errar no cálculo estrutural, vai cair tudo. Não tem como. Né? Então, essa estrutura não pode ser negociada, não pode ser mudada. E em geral, no meio dos cristãos, não mudam isso, né, irmãos? Mas quando se fala, por exemplo, de igreja, que segue o modelo celestial de família, porque é comparada aqui em Efésios, né? Efésios capítulo 5, né? Efésios 5. Efésios 5, no versículo 23, os irmãos vão ter um argumento aqui de Deus mostrando isso, mostrando que a família, ela é uma forma de Deus está dando ao ser humano uma participação em algo celestial. A família do jeito de Deus, né? A família do jeito de Deus é um argumento de Deus ao seu povo e ao mundo perdido aí, nessas coisas tenebrosas, que Deus está mostrando que Ele está dando ao ser humano a participação no modelo celestial. Porque, olha, do versículo 23 em diante, ele vai usar sempre a comparação marido e mulher, Cristo e eclesia. Eclesia. Vocês são conscientes de ter que usar a palavra eclesia. Seria muito importante. Porque a palavra igreja, não é que existe uma superstição aqui, isso não é assim. É para tentar ajudar as pessoas a perceber que igreja é uma coisa e eclesia é outra. Se nós simplesmente colocarmos a nível cultural da época que a gente vive. Porque o pessoal não vai entender, lendo aqui igreja, ele imediatamente, a mente dele está com um vírus do tempo de hoje, do nosso século 20, 21, de que quando ele pensa igreja, ele pensa no modelo que foi montado pela Igreja Católica a nível de monastérios, a nível de lugares de adoração de divindades, né? Localizados, específicos, paroquianos. Isso não é a eclesia de Deus. A eclesia de Deus é o povo de Deus em todos os lugares, que é um único povo, que está em toda parte, e que Ele está levando por toda a terra, nas mãos daquele que é o que moveu a primeira eclesia existente, no começo, quando ela começou, e formou um livro chamado Atos do Espírito Santo, deveria ser, né? Atos do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito isso, eu vou
é incrível como o pessoal erra grotescamente. Né, irmãos? A gente tem que pegar a nossa Bíblia, riscar apóstolos e pôr Atos do Espírito Santo. Isso é acertar uma coisa. Porque o Senhor Jesus, hein, irmãos? Ele falou assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Isso está em João 14, 15, 16. Aí quando Ele vem, o pessoal tem a ousadia de tirar o Espírito Santo do centro e colocar os apóstolos no centro. Isso é um absurdo. Né? Mas o Espírito Santo conduz, né? Ele está conduzindo a eclesia, o povo de Deus. Esse Espírito, em João 3, Jesus disse: ninguém sabe de onde ele vem, lembra isso? E ninguém sabe onde ele vai. Então não há como você ser identificado visualmente. Não tem jeito de você ser localizado. Eu já vi argumentos de grandes vacas sagradas do nosso tempo, tipo pastores de fama, dizendo: mas nós temos que ter um lugar para as pessoas verem. Mas isso é um argumento humano. Esse não é o argumento da palavra, não é? O argumento da palavra nem fala sobre isso, porque é tão natural o Espírito Santo conduzir a sua família de Deus pela terra. Né? Então a eclesia vai por todo lugar, por todos os lugares. Ela está espalhada. E essa eclesia está aqui, Efésios, sendo comparada como se fosse uma noiva de Cristo. E para comparar isso, ele usa o marido bíblico e a esposa bíblica. Ele usa isso. Está aqui em Efésios 5, irmãos, do 22 ao 33. E há um momento que ele chega ao ponto de dizer no versículo 32 que isso é um mistério grande demais, porque ultrapassa, está além, né? Mas nós somos participantes disso aí. Nós não podemos mudar o modelo. Nós não podemos mudar o modelo de família e não podemos mudar o modelo de eclesia. Não pode mudar. Não é opção. Não é opção. Se uma família é assim, assim ela vai ficar família diante de Deus até o fim. É claro que no mundo devastado que Efésios revela, que jaz no maligno, que João fala, que o curso desse mundo impõe um tipo de ideia sobre família, sobre igrejas, sobre religião, sobre política. Né? Nós estamos vendo, a política mundial é podre, está apodrecida. Né? Esporte mundial está apodrecido. Você vê uma situação dessa, o povo como uma manada sendo conduzida para ficar torcendo para 22 caras correndo atrás de uma bola que ganham bilhões e achar que o Brasil é isso, irmão, isso é um absurdo. Como é que alguém pode imaginar que um país é 22 caras, 11 caras correndo atrás de uma bola com a camisa do Brasil? Isso é a coisa mais bizarra que a gente já viu. Né? Na hora que o povo teve que lutar pelo Brasil, em todas as guerras que já houve, ninguém pegou uma bola para sair correndo atrás. Né? Não tinha uma FIFA dirigindo as coisas. Eram gentes que iam em nome de uma nação. Né? Então isso que está aí é um absurdo. Então a política está muito podre, o esporte está muito podre. Né? E a fé... Outro dia, alguém mandou um vídeo para mim de gente vendendo terreno no céu com escritura. Né, irmãos, isso é um absurdo. E o pessoal comprando, irmãos. Né? O pessoal comprando. Então, assim, eu falo um exemplo, mas eu sei que vocês lembram de uns 10. Né? É só ver. A coisa está bizarra. Assim, antes eu ficava estudando até achar um caso estranho, demorava, depois eu tinha que usar aquele caso várias vezes. Hoje, quando eu falo um caso, já tem uns 500 na frente desse. Né? É um negócio assim que virou um tsunami de barbaridade. Né? Então, a palavra, ela não está dizendo isso à toa. Não é uma opção. Nós, o povo do Senhor, estamos sendo alcançados pela palavra para que ela em nós faça o que ela precisa fazer em nós, a forma certa. Né? E o conteúdo certo. Precisamos da estrutura certa, né, irmãos? Essa estrutura de Deus, assim.
não pode ser assim qualquer coisa. E o modelo não é humano. Como diz aqui no versículo que a gente estava vendo, Efésios 5, grande, 32, né? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É algo grande realmente. É grande. O mistério de Cristo e a sua eclesia é grande. E foi dada à família. E então, nós sermos alcançados por uma palavra que vai colocar em nós modelos do céu. Né? A gente precisa querer. A gente precisa querer. Deus está usando a sua palavra para que o querer aconteça no nosso coração, né, irmãos? É claro que a primeira coisa que tem que acontecer, diz Efésios aqui, no versículo, capítulo 2, lá no começo do 2, versículo 1. A primeira coisa que tem que acontecer num coração de uma pessoa é a intervenção de Deus em que ele passa de quê? De morto para vivo. Né? Para Deus. Morto para vivo do jeito que Deus vê a coisa. Do jeito que Deus vê. As pessoas, será que estão preocupadas com isso? Eu não sei, acho que não. Eles não conseguem saber. Mas nós precisamos saber. Nós, o povo do Senhor, precisa saber isso. Porque quem tem a capacidade de diagnosticar se a pessoa está morto para vivo, morto para Deus ou vivo para Deus, em algum ponto, até algum certo ponto, nós temos. Né? Nós temos a condição de chegar para a pessoa e dizer, olha, a palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso, diz isso. Você está recebendo essa informação, esse testemunho que vem de Deus, porque Ele, Deus, precisa alcançar a tua vida. E ao alcançar a tua vida vai haver uma modificação tão intensa, tão grande, que João chega ao ponto de dizer, no capítulo 1, né, João 1, no versículo 12, diz lá que a todas as pessoas que receberam a Cristo, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É só assim. Senão, não vai. Não é filho de Deus. Ele vai maquiado para o inferno. Como diz aí um amigo meu outro dia, ele falou assim, tem gente hoje tentando colocar ar-condicionado no inferno. Né? A coisa está feia para o lado deles, está totalmente errada, está tentando esfriar um pouquinho a coisa para ver se vai. E a pessoa está aceitando qualquer coisa. Está dando uma certa alívio, ele está aceitando. Né, irmão? Então, é uma luta. Né? Então aqui, Hebreus 7 também. Então, viram, né? Efésios 2. É a primeira coisa que tem que acontecer. A gente sair daquele status de morto e ir para o status de vivo. Como que, antes de ir para Hebreus, irmãos, desculpa, só Efésios 2 ainda, como é que isso pode acontecer? Né? Como é que pode acontecer alguém deixar, a gente tem que dar uma ênfase nisso, né? Porque às vezes pessoas imaginam que indo para uma religião ou, né, fazendo parte de algum ritual, isso vai ajudar. Né? Como é que alguém sai desse jeito de estar morto para vivo? Quando você lê no versículo 1, de onde vem a vida? Ou de quem? É de onde ou de quem? O que vocês acham? É de lugar ou é de origem de pessoa? De uma pessoa. Vem de quem? De Deus. Como que você sabe isso? No versículo 1 explica isso. Qual é a palavra que você lê aqui e que você vê que a origem da vida está numa pessoa? Onde que está? Cristo, né? Cristo. Mas qual é dentro do versículo 1? Dentro do versículo 1 de Efésios 2. 2, tá? Efésios 2, 1. Qual é o lugar que está aqui no versículo 1 que você vê que é uma pessoa que te dá a vida? Onde que está essa palavra? Ele é a palavra. Ele. Né? E tem gente que já chega para você e não fala assim, mas eu já tenho uma religião. Não tem muita gente que fala isso. Irmãos, é uma consciência que foi formada numa estrutura errada. E ele continua acreditando naquilo. Né? Ele continua acreditando e vai em frente na vida dele inteira. Se você for discutir com ele, ele diz, mas eu já tenho uma religião, e fala a Bíblia inteira para você. Mas ele continua pensando na estrutura dele, que ele tem esse acerto com o divino,
com o sagrado a partir da posição religiosa e não desse ele. E a gente tem que tentar ajudar a pessoa a perceber que a questão não é religiosa ou o sagrado não está ligado com a sua postura religiosa. Tem a ver com ele. Então Deus está tentando mostrar ao ser humano que é o ele que te dá vida. E não é uma condição local, geográfica ou ritual, nada. O pessoal está nessa situação, né? É claro que dentro desse status todos, ele diz aqui no versículo 8, que esse ele que está aqui, no versículo 8, diz que ele vai realizar esse ato de alcançar alguém, esse ato de tirar alguém daquela condição de morto. Tem muita gente que eu já ouvi dizendo assim, eu acho que eu sou muito errado, né? Eu acho que eu sou muito errado para isso fazer parte da minha vida. Porque ele olha para nós, então, num argumento desse, ele fala, pô, esse pessoal tudo perfeito, é um bando de santinho, no sentido humano de pensar, né? Eu jamais vou ser tão santinho igual eles. Mas o argumento é muito diabólico, extremamente articulado pelo diabo, né? Porque ele fecha por todos os lados. Porque ele quer que você fique constrangido ao achar que você não é tão santo assim, e você é santo, né? E você é de fato santo, porque Deus te fez santo. E ele vai pensar, puxa, mas eu estou realmente muito mal, então eu não preciso nunca disso, eu não vou conseguir nunca chegar nesse ponto que ele é. Agora, ele, Deus, alcança a gente, é ele que alcança, isso a pessoa precisa saber mesmo. E quem tem essa... Deus está nos dando hoje essas palavras como se a gente estivesse entrando na despensa do Senhor, recolhendo de lá mistérios que estiveram ocultos desde a eternidade, trazendo conosco para entrar nessa dimensão da existência viva aqui e levar isso puro para as pessoas. E o único povo que pode fazer isso é nós, irmãos. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém com esse tipo de alcance, de entrar lá na despensa do Senhor, receber isso e sair pela terra e dar isso, ministrar isso. Essa é a maior de todas as notícias, porque toda a iniquidade desse mundo, irmãos, ela vai cessar na hora que Jesus aparecer nesse alto céu aqui, irmãos. Toda iniquidade vai acabar, não tem bem e mal que vai ficar na eternidade brigando entre si. Isso não existe. É só o bem de Deus que impera desde a eternidade até a outra eternidade. E isso vai ter um dia que vai ser bem claro. Se agora nós estamos aqui, é porque há uma possibilidade da graça de Deus alcançar a gente perdida e morta. E quem pode levar isso até o coração do povo? É nós. Aí a gente tem que orar mesmo, Deus, misericórdia, Senhor, para que eu possa ser de tal maneira moldado em minha vida, que esse ir lá falar não é um programa de evangelismo, irmão. Isso não existe na Bíblia. Não tem programa de evangelismo. Eu fiz tanto programa de evangelismo, isso é um absurdo. Não é que é ruim, é um absurdo. Porque é bom, é gostoso, é legal de ir ver, mas não é bíblico. Porque o programa de Deus, se podemos chamar assim, é nós indo. Uma vez Jesus usou esse termo, em Mateus 28, no gerúndio do grego. Ele diz, e indo, fazei discípulos. Agora, a partir de agora, o campo é o mundo. E vocês vão, dirigidos pelo meu Espírito, entrando e saindo da despensa do Senhor, conhecendo o que precisa ser ministrado, não vocês inventando, e fazendo na forma como está vindo da despensa, vocês vão levar, como Paulo falou, porque eu vos entreguei o que recebi do Senhor, né? Ele não mudou nada. Ele não era um cara que ficava tentando inventar uma pregação mais bonitinha cada semana. Ele ia lá e pegava a despensa do Senhor e levava o povo. Era bom ou não era bom? Era aquilo ali, né? Então nós somos assim chamados, e misericórdia de nós, porque é isso, não tem que inventar nada, florear nada, mudar nada. É chegar lá, está aqui, Senhor, misericórdia. Deus não está formando gente que fala bem. Isso é curso de oratória. Nós estamos juntos querendo muito conhecer da despensa, entrar lá, Deus vai agraciar a gente
vai te colocar essa graça, essa dádiva, essa unção, tu vai. Aí tu chega lá e o Espírito Santo vai nos levar, né? Em todas as situações e circunstâncias, né, irmãos? Então essa graça, ela alcança aquele coração e é ela que salva. A graça de Deus. Não é algo nosso, né? A gente é salvo assim, pela graça de Deus. E a fé, mediante a fé, é outro termo doente, porque o pessoal faz uma confusão de fé com pensamento positivo, né? O pessoal diz assim, tem gente que tem muita fé, porque ele vai de joelhos não sei para onde, ele paga promessa não sei para quê, né? Mas o Senhor, isso não é fé, isso é fanatismo, né? Fé é a centralidade absoluta na verdade absoluta. Fé é isso, é você estar sendo colocado e você está lá, quer isso. Eu quero muito, eu não quero mais nada que não seja a verdade. Né? O Espírito Santo vai, mediante a palavra que existe em ti, alcançar aquele outro coração. Isso é um mistério. Isso é um mistério. A gente não entra nessa economia. Essa parte daí, depois que você está compartilhando do que Deus está fazendo em ti, é um ato do Espírito Santo na vida da outra pessoa. E ele está fazendo isso lá. E se ele fizer na dimensão que precisa, e a pessoa estiver na sintonia com o Espírito que for necessária, vai acontecer algo que ele vai imediatamente, como diz na gíria, assim, cair a ficha, né? Mas não é uma ficha, a pessoa é levada pelo Espírito ali naquela centralidade. Fala assim, olha, tudo o que eu pensava está errado. Tudo que eu pensava está errado, né? E aqui, essa é a palavra de Deus. Isso é tudo certo. Essa é a pureza, é da verdade, é a única verdade, é a inegociável verdade, a exclusiva verdade. Então, é essa que eu quero. Isso é uma espécie de metanoia, né? Metanoia. Metanoia é diferente de paranoia. Já viram falar em paranoia? Né? Noia vem de nous, que é o centro do ser, do pensamento interior do ser. É onde todo o teu ser interior ali, ele está trabalhando com a tua essência, com a tua pessoa, o nous. É o nous, é o teu pensamento. Uma vez Jesus disse sobre esse nous, que se a gente ficar pensando, querendo matar alguém nesse nous, você de fato, nessa linguagem de Deus, você já matou. Se tu ficar querendo adulterar, tu já adulterou. Entende? Então, é uma dimensão que a gente precisa ter santidade no nous, né? Santidade. Existe um estudo sobre Adão e a Eva, que o pecar deles começou no nous deles, quer dizer, lá no profundo do ser, quando eles começaram a querer, né, aquilo ali, começou a guardar aquilo lá e querer. Tiago até diz isso, cuidado com o que você deixa guardar no teu pensamento, cuidado, você não pode, como diz uma gíria, um ditado popular, você não pode evitar que passarinhos passem sobre a tua cabeça, você não pode, está lá em cima, né? Mas se algum deles quiser fazer ninho na tua cabeça, você pode evitar, não pode? Aqui não tem muito lugar para fazer ninho, né? Mas se tiver bastante cabelo, eles vão vir aí, eles podem querer fazer ninho. Aí você fala, não vou fazer, aqui na minha cabeça não. Então, algo que seja estranho, algum pensamento maligno, errado, ele pode passar e vai passar pela nossa cabeça. Isso é assim, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Mas daí até você querer, é uma distância entre a vida e a morte. Entende? Você pode dizer não. Isso não é para mim, eu não quero. Então, essas dimensões são trabalhadas pelo Espírito para santificar você lá dentro desse ser. Não adianta você usar brinco, não usar brinco, usar calça, não usar calça, comer carne, não comer carne, ir sábado, não ir sábado. Isso não adianta nada. Né? Ir no culto, não ir no culto, a gente nem vai em culto. O culto é
é algo que acontece, né? Então, essas dimensões profundas, irmãos, a gente está sendo alcançadas pelo Espírito e que move a gente na centralidade de Cristo ali. E muda, porque tudo que você acredita está errado. Tudo aquilo que a gente monta está errado. É isso que significa a palavra eu sou, né? Quando Deus disse assim, eu sou, significa só eu sei quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. É impossível qualquer conceito sobre mim. Qualquer ideia, se você imaginar, tentar fazer um conceito sobre Deus, é idolatria. Ou é somente Ele. Né? Então isso exclui tudo, exclui todos. A não ser que Ele toque o teu coração e te chame para Ele. Né? Então, essas dimensões, o Senhor está alcançando a gente, porque só Ele que pode fazer a gente sair dessa situação, que é impossível a gente sequer imaginar, que é a metanoia. A paranoia é quando você tem algo paralelo com o seu nous, que fica junto contigo, e não sai. Né? Fica ali, ó. Fica ali do teu lado. Né? Isso é paranoia, tá junto. Vai caminhando. Né? E você vai levando a vida inteira, aquela coisa que não sai de perto de ti. Agora, a metanoia é quando você muda, né? o teu ser, o teu pensamento interior aceita algo ficando junto contigo, vai indo. É uma parasita. É a mesma raiz, né? Então vai ficando ali. Mas a metanoia é uma alteração total da dimensão que você está para a dimensão de Deus. Né? É isso que Deus quer colocar em ti, você nisso. Deus quer colocar você nisso, é não colocar a palavra dele como uma parasita ou uma paranoia em ti. Tem muita gente que é cristão paranoico. É cristão paranoico, é um monte de Bíblia do lado dele, assim, indo. Ele sabe tudo da Bíblia, mas ele não vive nada, ele não sabe o que é o reino de Deus. Né? Então hoje nós temos uma produção imensa de crentes paranoicos. Né? Mas Deus está fazendo o chamado para uma metanoia. Você não tem nada que vai ficar junto contigo nessa caminhada tua. O centro não é você, é a palavra. Né? É um arrependimento. Isso é a palavra arrependimento na Bíblia, né? Traduzido assim para o português. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai trazer para nós, conforme o texto de Efésios aqui, a dimensão dessa vida que Deus tem para a gente. Né? Como a gente vai viver como povo de Deus? Como a gente vive como gente de Deus? Uma vez que fomos alcançados assim, conforme Efésios 2 aqui diz, né? No versículo 9 e 10. Né? Há um modo de vida. Não há um modo de vida? Aqui não está dizendo modo de vida? A gente está sendo tocado aqui pela palavra para Deus estar mostrando para nós, Efésios 2, 9 e 10, que há um modo de vida. Não é para a gente inventar um modo de vida. Não dá. Nós não temos a autonomia para isso. Não é para a gente isso. Não é uma coisa que Deus disse assim, olha, agora vocês estão salvos, cada um fica imaginando aí o jeito que quiser. Não é assim. Ele está dizendo assim, agora vocês foram feitos por Ele. Não é? Estão vendo? Foram feitos por Ele. Criados em Cristo Jesus. Isto é, nós somos feitos, gerados em Deus, criados em Cristo Jesus, quer dizer, é em Cristo que a gente é criado cada dia, é em Cristo que nós somos formados, né? Não é na cabeça de ninguém mais, não pode ter outra cabeça. Eu fico vendo, irmãos, as chamadas igrejas, elas se tornaram um harém de Cristo. Sabe o que é um harém de Cristo? Sabe o que é um harém? É aquele monte de mulheres para um noivo. Porque Jesus só tem quantas noivas Jesus tem, irmãos? Uma noiva. Né, irmãos? Mas do jeito que está hoje, o entendimento da igreja, a gente tem, irmãos, do século 20 e 21 produziu uma ideia da igreja na cabeça dos cristãos,
em que cada uma é separada e independente uma da outra. Não é assim? Quer dizer, aquela que está naquele bairro é uma, aquela que está naquele outro bairro é outra. E nenhuma interfere na outra. Não adianta, que lá já tem o seu papa naquele lugar, aqui tem outro papa, aqui tem outro papa. Então cada igreja é uma noiva. Isso é um harém, irmãos. Cada uma pensa de um jeito. 200.000 noivas, já pensou? Jesus não é árabe com um harém. Ele não existe um harém para Jesus. Ele tem uma noiva. E a noiva de Jesus significa que Efésios vai mostrar isso, que todos nós somos o corpo de Cristo. Agora, quem que vai ter o poder para dirigir todo esse montão de crentes pelo mundo? Quem vai ter esse poder? Será que é um papa? O papa não vai dar, irmãos. Hoje ou ontem, sei lá, o papa reuniu um árabe, líder árabe, muçulmano, um judeu, líder muçulmano, e ele, líder católico, para fazer as rezas e plantar arvorezinha lá não sei onde. Todo mundo chorava. Mas é um absurdo. Chamando isso de ecumenismo, usando a palavra bíblica de koinonia. Oikomene é uma palavra bíblica que vem de ecumenismo, koinonia, oikos, koinos. Aí ele pega e diz que o ecumenismo é a reunião de todas. Agora o Papa disse o seguinte: os muçulmanos podem ir lá em Roma e fazer as preces dentro da Basílica de São Pedro. E agora os católicos do mundo podem ir lá na mesquita de onde você for e fazer as rezas cristãs. E agora os judeus podem entrar lá em Roma e fazer as seus lamentos lá no muro de Roma, como se fosse uma extensão do muro de lamentações. Ou pode fazer o que quiser, cada um, é uma beleza. É só o Papa mesmo para ter uma ideia maluca dessa, né, irmãos? E os outros dois que aceitaram, e o povo todo que chora e diz amém, que maravilha isso daí. Né? Então esse negócio é uma bagunça imensa. Agora Jesus disse sim que tem um ecumenismo, tem mesmo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali não estava falando papa, não estava falando muçulmano, não estava falando judeu, não estava falando ninguém, estava falando Deus. O ecumenismo único e verdadeiro existe e é em Cristo, não é, irmãos? É em Cristo. Não é difícil de entender isso, mas o pessoal não quer nem saber, irmãos. O pessoal está procurando algo que satisfaça a humanidade, na sua humanidade. Mas nós somos o povo de Deus chamado para andar de tal jeito, diz aqui no versículo 10, que fomos criados em Cristo, não fomos criados em papa, em pastor, em religião, em denominação. É tão difícil chegar no século 20 e 21 com essa multidão de cristãos enganados. Né? Outro dia eu fiz um estudo sobre eclesia ou igreja. Né? Como é difícil o pessoal ter o temor de Deus e olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus. Né? Mas criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas que boas obras são essas? Então vamos montar aqui um setor de boas obras. Né? Aí vamos montar uma comissão para fazer boas obras. Isso é um absurdo. Não é assim, irmão. As boas obras, elas, como está aqui? Quem foi que preparou essas boas obras? De onde vem a ordem para fazer e quais são essas obras? Quem que preparou? Já tem o setor, já existe. Criados em Cristo para boas obras. Quem que preparou essas boas obras? Deus preparou. Eu não posso montar um grupo que vai ser eleito e vai pensar no que fazer de boas obras nesse mundo. Isso é um absurdo. É a eclesia inteira. São os santos de Deus, que nas mãos do Senhor farão as boas obras que Deus preparou e que estão aqui conforme as Escrituras. É essas obras que Deus preparou. É claro que as obras que Deus preparou, elas não vão ter relevância para o mundo nenhuma. Eu já vi muito cristão dizendo assim: pastor, mas como o senhor pode falar isso? Porque o mundo tem que olhar para nós e ficar, que maravilha, olha como eles são bondosos, eles dão cesta básica para as pessoas. Como eles são bondosos, eles fazem isso, fazem aquilo. Essas coisas são ruins?
não são ruins. Mas essas obras, por boas que sejam, Deus não está querendo impedir a gente de fazer. Elas podem até estar incluídas, irmãos. Elas podem, mas elas não são para fazer nenhum tipo de demonstração pública. Nenhuma. E as obras de Deus, elas não são conhecidas assim, desse jeito, pela mentalidade e propósito humano. Mas é o Espírito Santo que vai mover a sua eclesia. Agora, isso, irmãos, dá um trabalhão para um coração humano que é formado, como eu fui formado, em montar programas de boas obras, programa de evangelismo. Eu fiz muito isso. São 30 anos fazendo isso. Não sou neófito. Irmãos, a gente fez muito disso nas ruas, nas madrugadas da cidade de São Paulo, de Campinas, do Rio. A gente fez muito isso. Eu vi muita coisa e fiz muita coisa. E vi pela palavra de Deus que não é nada disso. Mas para sair disso é a coisa mais difícil que tem, porque a gente gosta disso. Né? Isso dá visibilidade. Agora, a visibilidade não existe no povo de Deus. O povo de Deus, ele vai estar fazendo o que Deus quer, numa dimensão tal, que quem unicamente vai receber toda a honra e glória e adoração é o Senhor. E tu, aquele povo de Israel que está marchando pelo deserto, enquanto o povo de Israel marcha pelo deserto, onde ninguém vê, é bom, um dia faz um estudo sobre a história e os acontecimentos históricos paralelos com a história de Israel. Aí você vai ver acontecimentos maravilhosos acontecendo nas outras nações paralelas, grandes. E essa história está escrita na história. Porque quem domina a história do ser humano é o ser humano. Ele tem dinheiro, ele tem os escribas, ele vai lá e escreve tudo o que ele quer. Né? Mas a história do povo de Deus, na terra, ninguém conhece, irmãos. A não ser no céu. Lá no céu está escrita. E ela não vai ser valorizada nem um pouco aqui na terra. Normalmente eram mortos. Quando se sabia que tinha os cristãos unicamente querendo fazer as boas obras de Deus, que a maior delas não tem. Irmão, só tem uma hora na Bíblia que diz que há festa no céu. Sabe o que é provocar uma festa no céu? Sabe lá o que é provocar uma festa no céu? Sabe lá o que é um homem morrer numa cruz, e esse homem é o próprio Filho de Deus, para buscar e salvar o perdido, de ir para o inferno, e daí para o céu. Irmãos, essa é a maior boa obra que tem. Não tem nada maior. Agora, quem que vai valorizar isso? Quem que vai ver o homem da cruz valorizado no nível de Deus? Só aquele outro que estava do lado de Jesus olhou para ele e disse: Senhor, pregado lá, esvaindo-se em sangue. Né? Enquanto o outro do outro lado zombava de Jesus. Esse daqui olhava para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim, porque eu sei que tu és Deus. Na hora que tu vieres, Senhor. Jesus olhou para ele e disse assim: hoje, daqui a pouco, nós vamos estar entrando no céu. E não demorou muito não, eles estavam mesmo. Né, irmãos? Eles estavam mesmo. Essa dimensão de visão, nós precisamos ser alcançados e querer. Né? Então as boas obras vêm do Senhor. Então Efésios aqui, irmãos, essas palavras são para a gente estar sendo preparados para estar recebendo as estruturas reais de Deus, para fazer frente às estruturas que não são. Né? Então os irmãos vão cada dia, orem: Senhor, eu estou aqui diante do teu texto, da tua palavra para mim. E você vai se expondo ao texto chamado de Efésios, que na verdade é o texto aos santos, para nós. E vai orando, e vai pedindo a Deus. Mas façam isso, irmãos, cada dia, com aquele amor, com aquele temor, e o Senhor vai movendo a gente como eclesia, né, a fazer o que Ele quer. Né, irmãos? Uma vez, Jó, tem um registro aqui no livro de Jó, que eu queria lembrar aos irmãos, que é uma atitude que Jó 39, né? Outro dia nós falamos aqui sobre aquele armadura de Deus, lembra? Né? Pessoas que estariam chegando lá no céu,
né? Os soldados de Roma, quando chegavam no céu, chegavam em Roma, né? Os soldados de Roma, quando chegavam em Roma, né? Eles chegavam lá, irmãos, escudo às vezes estava pela metade, a espada estava tudo quebrada, a armadura estava riscada, flecha no escudo, capacete cortado, e eles iam chegando naquelas ruas de Roma, e o imperador descia lá de cima e vinha recebê-los, e dizendo assim: esses homens são dignos desse império, e davam a eles os louros, e eles levavam para casa. As armaduras deles todo mundo queria ver de perto, os cortes, as feridas na mão, ferida no pé, feridas do lado, pessoas feridas chegando, eles tinham sido valentes na guerra, né? Agora, já pensou os anjos do Senhor quando você estiver entrando no céu? Mas a irmã Monique não entrou no céu ainda, por pouco, né, irmã Monique? Pela graça de Deus, Deus a trouxe aqui mais um pouco. Mais um bom pouco para você, para frente, né, irmão? Queríamos assim, né? Mas, se a irmã Monique estivesse entrando no céu, se nós estivéssemos entrando no céu, o dia que acontecer isso, irmãos, que dia glorioso! Porque quando tu estiver chegando lá, os anjos de Deus vão querer ver a tua armadura, eles vão querer ver o teu capacete, eles vão querer ver o teu braço, vão querer ver o teu escudo, o teu pé, né? As marcas que tu traz no teu corpo, porque você foi fiel a Jesus, a palavra única e firme do Senhor, e eles vão querer chegar perto de ti e conversar contigo, porque isso glorifica mesmo ao Senhor. Que atitude é essa? Que tipo de soldado é esse no campo de batalha? Que tipo é esse? Imagina o tipo de soldado que é esse. Aí Jó, eu imagino que Jó descreveu esse soldado. Oi, Pedro! Pedro vai ser um soldado do Senhor, a Esther, né? Olha só, cada um de nós aqui, o Manuel, o Lipe, guerreiros do Senhor, nós, né, irmãos? Aqui em Jó, no capítulo 39, quando a gente lê Jó 39, né? Jó é poético, né? Jó é poético. Então, eu posso sonhar, e não só sonhar, mas como imaginar o soldado do Senhor aqui em Jó 39. Né? Ele usa uma figura aqui em Jó 39. Olha só, irmãos, tenta ler assim, como Jó tentou passar para nós. Jó 39, no 19 em diante. Ou, acharam aí, irmãos? Isso é extremamente importante agora. Olha só, o versículo 19 até o 25. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, acaso o fazes pular como o gafanhoto? Terrível e fogoso é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo, de fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido de trombeta ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido, e vai. Dá para imaginar isso? Não, irmãos? Esse é o homem de Deus que Deus espera. Né? Que ele vai, o cavalo na batalha, ele vai em cima das lanças. Ele vai em frente. Né? Então, precisamos da ajuda do Senhor. É só o Senhor que nos dá a condição de ir com a capacidade dele, a força dele. E o Senhor dá essa força. Né? Então, irmãos, vamos querer ser guerreiros de Deus. Como Paulo fala, nossas armas não são do mundo. Né? São as armas do Senhor, a sua palavra. Que é muito mais poderoso que tudo isso aí. Bom, depois a gente continua, né, irmãos? Vamos orar juntos ao Senhor. Querido Senhor, nós estamos indo, Pai, um povo como o teu povo, desde séculos e séculos.
Tu tens levado sobre a terra, conduzido a lugares ermos, distantes ao nosso modo de ver, mas no teu modo de ver, exatamente no lugar que deveriam estar, na forma, e fazendo aquilo que tu querias que fizessem. A tua palavra orientando, dirigindo. Ó Deus, ajuda-nos a ser a geração que não se desviou da tua palavra, Senhor, mas que quis muito segui-la tão somente como ela é, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Muitos aqui, muitos lá em outros países, vendo a gente juntos, estamos junto na comunhão, junto conosco, em outros estados, em outras cidades, mas com o mesmo coração, com a mesma fé. Ajuda-nos, Senhor, porque hoje a gente vê noticiários e espantos em todo lado, em todas as áreas. Como esse mundo desorientado, desestruturado da tua estrutura carece de ti. Ajuda-nos nesse testemunho santo. Nós te louvamos pela tua palavra que chega ao nosso coração e nos conduz conforme tu queres, Pai, pelo teu Espírito Santo. Nós oramos juntos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos celebrar o Senhor. A irmã Margarida vai tocar no hino, né? E nós vamos celebrar essa graça de Deus em poder, né, seguir assim em Cristo até o dia do Senhor, né, irmão? E então, a gente tem muita gratidão ao Senhor pelo livramento que Deus deu, assim, né? Eu sei que Deus tem saudade de nós, né? Ele tem saudade de nós, mas Ele concedeu a irmã Monique ficar aqui mais um poucão, né? E ela andou dando testemunhos lá pelo hospital e eu vi um pouquinho desse testemunho, foi muito bom, né? Mas Deus vai usar muito ainda mais a vida da irmã Monique com o irmão Nalder, né? Que Deus abençoe a irmã Monique, o irmão Nalder também. A meu testemunho é que na época, na hora que eu pensei que eu estava morrendo antes de perder os sentidos, é que eu não questionei. Eu acho que essa é uma maior bênção que a gente pode ter. É você não questionar, aí o pastor que lembrou, né, naquele vale da sombra da morte que eu passei, você não questiona, não quero ficar mais um pouco, quero ficar mais, não, tenho meus filhos. Não, você fica numa paz que realmente excede o entendimento, assim, é uma paz bem sobrenatural, né? Porque eu acho que é sobrenatural. Sim, amém, é verdade, sim. Você está passando no vale da sombra da morte tranquila. Uma coisa que tem como. Isso parece o Salmo 23. Então, aí, esse é meu testemunho. Amém, obrigado. Graças a Deus. Amém. 265. Hino 265, queridos irmãos. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor, vê Jesus que na cruz expirou. Vem, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só quem salva é Jesus Redentor. Vem, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. É verdade, né, amado? Olha, irmãos, não tem ninguém
que incentiva mais ou que chama mais o ser humano do que Jesus, né? A gente até pode fazer alguns chamados assim, mas é mesmo, é o Senhor, e por isso a gente está aqui celebrando, é o amor mesmo do Senhor que nos faz novas pessoas. Então a gente só quer mesmo, como a irmã Monique fez, testemunhar isso, que cada um esteja onde estiver, lá em qualquer lugar, ou né, que nossos amigos e parentes e queridos, que o Senhor é maravilhoso, então não tem palavras, mas Ele é aquele que alcança gente como nós, como todos nós, né? E Jesus então pegou um pão e estava chamando seus discípulos para isso, para celebrar com alegria aquilo que Ele estaria fazendo e fez daqui a pouco, depois desse momento aqui, né? Então Ele pegou o pão e abençoou o pão. Então vamos orar. Queremos dar graças, Senhor, porque assim, do jeito mais simples possível, Jesus usando um pão que é muito comum para todo mundo, em qualquer lugar, mas Jesus está dizendo que esse é Ele mesmo, que Ele é acessível a qualquer um, em qualquer lugar, e que aquele que se alimentar dele vai ter vida eterna. E nós estamos aqui celebrando isso. Nós comemos esse pão simbolizando mesmo que nós nos alimentamos de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque pelo que Tu fizeste, é porque nós e todas as gerações de Teus filhos e todos aqueles que existirão até o dia que o Senhor voltar, serão guardados por Ti. Ó Deus, e são Teus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Então, meus irmãos, Jesus pegou o cálice depois e entregou aos discípulos. Enquanto isso, vamos cantar a terceira e a quarta estrofes. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, o castigo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, é Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna te dou. Nunca perecerás, crendo em mim, teu Senhor. Ao teu lado para sempre eu estou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. E é assim mesmo, gente. Os irmãos sabem, nós estamos tentando falar isso sempre. As pessoas buscam algo em muitos lugares, em muitas coisas, né? Mas é só o Senhor mesmo que dá essa vida aí. E então, por isso, Jesus, Ele tomou o cálice e Ele deu graças. Então vamos agradecer. Senhor, essa é a doação de vida maior que há. É a que vem de Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. É no Senhor que está a vida, Pai. E nós sabemos isso pelo testemunho
que o Teu Espírito deu ao nosso coração e que nós fomos alcançados por Tua palavra, que é anunciada todo o tempo nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por essa doação de vida, que por causa do que Cristo fez lá naquela cruz, nós podemos aqui dar graças, nos alegrando diante de Ti, Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. E assim que Jesus então disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós fizemos aqui como o Senhor nos ensinou, essa desgraça do mundo, resultado do pecado, só o Senhor pode tirar do centro que causa todo esse mal, que é dentro do próprio coração humano, que precisa ser mudado. Nós te louvamos, Senhor, e te louvamos também porque o Senhor está conduzindo a tua eclesia, o teu povo, Senhor, para o Senhor mesmo, que vai chegar um dia desses aí, mais certo do que a agenda que qualquer um tenha para daqui a pouco ou amanhã, é a hora que o Senhor vai voltar. Então nós te louvamos, porque o Senhor está avisando, e avisando sempre antes. E nós estamos aqui, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos queridos, vamos seguindo, né, no Senhor. E a gente esteve lá em São Paulo também, lá em São Bernardo do Campo, né, na casa do André e da Letícia e da Samira, que ainda está na barriga, né? Mas ela está lá firme, graças a Deus. Tivemos o chá de bebê e algumas fotos foram tiradas pela fotógrafa oficial que está aqui presente hoje, que é a Priscila. E hoje também está aqui o Cris. O Cristiano também tirou umas fotos. E eu também tirei umas. Mas quem é oficial mesmo é a Pri, né? Mas o Cris está indo lá. Ontem foi mais o Cris. Isso mesmo. Mas foi uma bênção, né? Todo mundo lá. Todo mundo mandou lembranças para os irmãos, né? Tem orado. Os irmãos também de Campinas. Estava lá meu irmão Edson, né? Então, assim, vamos continuar. Estava a Cláudia, estava a Raíssa, estava o namorado da Raíssa, enfim, estava um monte de gente. E somos gratos a Deus porque pudemos ir e voltar bem, né? No meio de todo esse temporal que passou aí, a gente balançou um pouquinho, mas conseguimos ir, conseguimos chegar, né? E Deus abençoe cada irmão, cada um. Vamos continuar com a coinonia ali. Qualquer uma oferta pode ser entregue ali. E que Deus abençoe os irmãos de longe e de perto, né, de outras cidades e da nossa cidade, né? Deus abençoe, queridos. Vamos nós. Quer finalizar? Então tá, né? Deus abençoe meu filho. Pedro! E aí, Pedro? Quer vir aqui um pouquinho? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem. Pedro. Pegou ele pelo caminho. Pregando aqui, né? Você quer ficar aqui um pouquinho, Pedro? Vai pregar. Tá bom. Aí,
criança. já tinha, eu sabia pra ele que era teu, ele já contava e dizia, isso tem que ter uma acreditação. Sabe tudo. Só me fala, sabe tudo. Ainda, daqui a pouco, daqui a pouco assim, Deus absorve tudo, aí quando vai se falando. Ah, é. É muito isso, olha pra ele, né? Expressão, né? Ele pensou e começou a rir. Deus abençoe. Ah, tá bom. Então, Deus abençoe. Fiquem firmes, estamos orando, tá? Posso pedir o telefone emprestado? Claro. É a ligação local. Pode? Quer usar esse Uma aqui? médica, ver se ela tá em casa pra levar Pode teclar e... Opa, desculpa, acho que eu fiz errado. É um outro. Pode teclar e dar o verde. Ah, tá. Pega minha boquinha. Ele tá gostando dele. Quem acha um chá? Os 2 dias da licença, 3 dias de licença. Deus abençoe. E a luz, né? Continuando. Ainda mais. É ali, quem é? A mamãe tá aí. Você manda pra ti. Amém. Qualquer coisa está aí. Tá bom, tá bom. Conta com a gente. Deus abençoe. Estamos orando por vocês e muito feliz pela irmã Monique. Tá aí. Ô, Márcia, tu vai ficar em casa agora? Não sai da igreja? Deus abençoe, Daniel. Fica firme. Posso? Qualquer coisa a gente vai te É, dizer vai, 02, tá bom, tô indo. Eu não sei se era 7 ou 6. Não, mas tá. Você manda. Que bom. Essa parte aí é. Deus te Não, isso aí eu tenho abençoe. certeza. Amém. Não, eu sei que você Bem sabe. tranquilo, assim. Eu sei. Mas assim, ficar no hospital tem que ter paciente. Não, por isso que a palavra é paciente. Paciente. É porque Tem que ter paciência. Olha, gente, a palavra paciente é perfeita, porque tu tem que ter uma paciência. E não passa lá, né? Hã? E não passa, né? Não passa. Que não passa. E não, a palavra paciente é perfeita. Porque tu tem que ter muita paciência. Com aquele monte de coisa espetada em ti. Tu vai tomar banho, tem que ter ajuda para tudo. Fazer nada sozinho. Ajuda, então tu tem que depender das pessoas. Humildade. Quase um bebê, né? Tu necessita de humildade, porque tu depender e de gratidão, porque tanta gente vem ajudar a gente e a gente não. Meu Deus, essa pessoa está se dedicando a minha irmã, que eu nem. Não tem nem como retribuir aquilo. As pessoas que vêm visitar, a gente, é uma gratidão que a gente sente que não vem nem. Nossa, por que essas pessoas estão me ajudando? O que eu vou fazer? Amém. Por esse Não coração. mereço isso, né? Essa pessoa está aqui se dedicando a Mas é uma visão também que o Espírito Santo te deu, né? Dessa percepção das pessoas, assim. Isso é uma coisa tem uma afinada, gratidão que não assim. tem como retribuir assim. É só uma gratidão que tu sente, né? E não tem como Mas essa devolver gratidão, na aquilo. verdade, é uma adoração, é um culto a Devolver, Deus. né, pastor? Não é uma devolução. Essa gratidão para Deus é uma das coisas. Por isso que a palavra usa muito da gente ser grato. Né? Isso é, assim, a gente usar uma linguagem talvez vulgar, eu vou usar, mas é como se fosse uma coisa monetária, vamos chamar assim. Não é essa coisa, mas Sim, entendi, a entendi. gratidão é o grande tesouro que Deus recebe lá, quando o teu coração tem. Então isso é muito precioso. Eu sou grata às pessoas assim, Amém. Isso é me ajudaram isso é ali grande. sem intenção nenhuma, né? Nem da minha gratidão, acho que eu não tenho intenção nem disso. Mas assim, eu depender até para dar banho, para Que coisa, não tudo é assim assim. mesmo.
porque tá cheio de coisa Não pode espetada nem se mexer aqui. direito. Aí tu tens que ir pro banheiro assim, um monte de máquina atrás de ti, aquela bomba de infusão, né? Cheio de duas. Aquela alimentação era literal, os acessos. Nas duas mãos ainda, porque a gente faz acesso antes de areia, né? E agora sim, hoje em dia você está. Todos os antibióticos, Sem nada. Sem medicamento. quando eles pararam o antibiótico, fiquei 4 dias no hospital sem antibiótico. Tá, sumia, voltou uma febre. Mas só que teve uma outra conhecida que teve 10 dias depois em Olha casa. só. Então assim, até o 11º dia foi Puxa, assim. com uma atenção. Ai, 10 dias sem antibiótico. Senhor misericórdia. É, eu tô porque ele aqui. sempre falava que podia voltar um foco. E aí, um focozinho de bactéria para ser uma colônia é rápido, né? É, claro. Puxa, aquilo ali. É, e 10 dias sem antibiótico. Não, nada. Sem febre. 11 dias sem antibiótico. Então, não volta mais. Puxa, amém, amém. É, eu fiquei com o meu hormonado. Olha só. Foi tendo uma coisa atrás da outra. Eu tive parada respiratória, por isso ficou assim. E aí agora eu não sei como é que tá meu pulmão. Eu saí assim Mas do Deus que me hospital. descolou. Eu não sei, ele cola assim, eu não sei como é que é. Tem um nome isso, mas é um nome, eu não me lembro o nome. Aí eu não sei. Então, até tem da pneumétrica, você tem que fazer uma. Como é que vai dizer esse chapéu? Eu tinha que fazer exercício. A vida rotina, normal, sai. Eu esqueço de fazer aqueles exercícios. Eu esqueço. Tem uma bomba na sala. O água suficiente. Eu esqueço de fazer essas. Assim, esqueço de fazer, esqueci. Depois é que me lembraram. Aí não Tem fez esses exercício. Muitos valores. Boa ideia, boa ideia. Não, eu compro um negócio desse. Boa ideia. É, encher balão, né? Língua de sogra também. Dinho de sogra, fica lá, aí, comprando. Pode ter igreja com aquilo, né? A gente vai pensar assim, poxa, ela tá meio estranha mesmo. Eu comprei na cabeça. Sério? Coitada, deu sequela no Essa cérebro. aqui é a bomba mais recente de tratamento de pulmão colado. Então eu estou usando esse aparelho aqui ultra caro. Mas tem que ver sucesso. Amém. Olha, quer um chazinho? Tem? Ainda dá? Qualquer coisa estamos aqui. Quem aparece aí? Amém. Venham aí. Sim, aqui aparece. Amém. Quer um guarda-chuva? Tem aqui. Tem aí? Não precisa. É, eu esqueci. É, olha ali que a gente vai aquecer. Queridos irmãos, queridos e amados irmãos, agora nós estamos indo para lá. Eu sei que a gente fica com vontade de estar junto lá com vocês, e vocês
no Senhor tem vontade da comunhão também continuar e continua. Que o Senhor nos une nesses laços do Espírito Santo, nos abençoe, guarde vocês esses dias. Qualquer coisa podem entrar em contato, vamos compartilhar. Os irmãos de São Paulo, o irmão Paulo e também o Dré em São Bernardo e também Letícia, o irmão do irmão Paulo, todo mundo que está aí, que o Senhor guarde vocês nessa profundidade da gente ser pessoas do modo como Deus quer fazer a gente ser. E vamos continuando firmes. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição para conversar, para compartilhar e orar junto. Deus abençoe então cada um dos irmãos. Os irmãos no Rio, os irmãos em Nova York, também parentes do irmão Naef. Eu sei que vocês também compartilham e estão sempre pensando, procurando cada dia pensar os pensamentos de Deus. Deus abençoe vocês em Nova York, Deus abençoe os irmãos na Califórnia, Deus abençoe os irmãos aqui em Santa Catarina, em São Paulo. Tem vários irmãos em vários lugares e eu peço perdão por não lembrar de todos. Mas amamos vocês em nome de Jesus. Meus filhos queridos e Samira que está vindo, Deus abençoe e proteja a saúde de todos em Cristo.